Você sabia que a maioria das clínicas acaba quebrando não por falta de ter grandes profissionais, não por falta de um conhecimento muito bom dos médicos, mas sim por falta de gestão? Hoje a gente vai conversar e revelar um pouco do caminho do crescimento, né? Os segredos, né? Como que a gente consegue ter clínicas de sucesso, trazendo aqui a abertura de uma caixa preta, falando sobre um grupo que vem crescendo, né, e sendo referência na saúde mental aqui no Brasil. Eu sou André Alencar, sócio e head da área de performance organizacional da Gomes de Matos. Estamos aqui em mais um podcast, o Código da Gestão, que é um podcast voltado, né, a revelar os segredos das empresas, da caixa preta e trazer o caminho do crescimento para quem nos acompanha. Hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o Eduardo Bacelar, né, doutor Eduardo, que veio aqui com a gente compartilhar um pouco sobre esse conhecimento, sobre essa gestão. O Eduardo hoje ele faz parte de um grupo, né, o Grupo Vila Vita, que foi fundado em 2005, né, Eduardo? Isso. E aí vem hoje com várias operações, né, psiquiatra de formação, com várias pós-graduações, conhecimentos. Também leciona, né, Eduardo? Professor também. Vou passar aqui também depois para ele poder falar um pouquinho dele mesmo. E já a Vila Vita, né, o grupo Vila Vita, ele é referência em saúde mental. Então, Eduardo, muito obrigado, né, e seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Agradeço o convite, a oportunidade. Quando vocês falaram aí do revelar a caixa preta, confesso que eu me senti um pouquinho numa sessão de terapia, mas acho que a gente é treinado para isso e é importante mostrar também as dificuldades, Sem dúvida. os caminhos, porque eu entendo como é desafiador desse segmento, como é desafiador esse, mundo empresarial e na formação médica, principalmente, eh falar sobre isso, ou pelo menos até poucos anos atrás, falar sobre isso era quase que um tabu, era uma coisa muito delicada, e na faculdade você via muito pouco. Então acho que é nosso papel também estar podendo conversar e popularizar esse tipo de tema. Legal. Porque é muito comum isso que você está falando, né, Eduardo? O médico ele estuda 8, 10, 15 anos, né, mas não estuda sobre gestão. Então é muito bom tecnicamente, como você falou, né, a faculdade não ensina sobre isso, né. Então, assim, eu queria até entender contigo, Eduardo, em que momento que você percebeu que: "Cara, eu preciso aprender mais sobre gestão para poder conduzir aqui o grupo, né, a empresa", né. Como é que foi esse momento para você? Eu gostaria de ter percebido, assim, mais cedo. É que geralmente a gente percebe quando a necessidade aperta. Sim, Essa sim. é essa é a realidade. Então a gente investe muito na qualificação técnica, e aí na faculdade é passada aquela imagem, assim: "Não, você investe na sua formação técnica e aí tá tudo resolvido". Sim. Você vai pra vida real, principalmente num contexto não apenas de consultório, mas num contexto de empresa, eh, habilidades, conhecimento, práticas que são, consolidadas na gestão, a gente não tem acesso, então a gente tem que correr atrás, Sim, mas acaba muitas vezes aprendendo com os próprios erros também, né, então sim. eu acho que quando eu passei para uma função administrativa na empresa, eu vi: "Olha, só medicina que não vai dar conta não, a gente tem que correr atrás de alguma forma", e aí que buscou tanto a consultoria como, Sim. né, a parte de formação, né. Legal. Mas Eduardo, com certeza alguns sinais você foi percebendo, né. Acho que é importante para quem nos acompanha aqui, né, entender: "Poxa, será que eu estou passando por isso agora e talvez eu precise focar mais numa profissionalização?" Tiveram alguns sinais, algumas coisas que começou a perceber: "Cara, eu preciso buscar mais conhecimento, mais formação, mais gestão para poder evoluir a Vila Vita." Tem um livro que é e quem trabalha com administração conhece esse livro, que é o Mito do Empreendedor. Muito É bom, é um clássico, né, é, é um clássico da literatura, e que eu me identifiquei muito. E e no livro ele conta justamente essa história, né, de uma pessoa que ela tem essa qualificação, quando ela vai se deparar com as situações de gerir, ela começa até a: "Poxa, será que é por aqui mesmo? Por que que eu fiz isso? sim, Onde é que eu vim me meter?", né, mais ou menos assim, onde é que eu vim me meter? Então quando, você começa a sentir que aquele seu conhecimento técnico da formação não está sendo suficiente, você na medicina, por exemplo, o médico ele vende a hora dele, né. É. "Ah, mas o pessoal fala: o médico tem uma remuneração acima da média e tal", mas dá plantão, trabalha muito e tal, e sim. vende o tempo dele, vende a hora dele. E aí eu vem cá, não vai dar para continuar desse jeito. Não tem como eu trabalhar muito no consultório e tá gerindo se eu não profissionalizar a empresa. Sim, com certeza. E a maioria dos se a gente for olhar para a história das clínicas, hospitais do Brasil, eles foram nesse caminho, né.
Era algum médico que algumas décadas atrás era uma referência num segmento Sim, específico, sei lá, um grande cardiologista, ele botou a clínica ali para atender problemas, cardiológicos, uhum. né, um otorrino colocou a clínica, Sim, um ginecologista obstetra, né, sim, e depois foi migrando para grupos hospitalares e para essa profissionalização. Nós somos uma empresa, familiar. sim, E aí tem as qualidades e as dificuldades de empresa familiar também que trazem isso, né, então a gente chegou como família e todos identificando a mesma, a dor, vamos colocar assim: "Olha, a gente vai ter que profissionalizar, não tá dando para continuar desse jeito". E aí como é que a gente pode fazer isso? Aí foi sim. a Gomes de Matos nos ajudou muito nesse processo de profissionalização. Acho que quando vocês chegaram lá, vocês tomaram vem cá, né, como é que são esses processos, como é que são esses Sim, protocolos, né. E tinha essa questão, no atendimento psiquiátrico, a parte médica muito bem sim, definida, mas a questão administrativa necessitando, né, de uma definição melhor, de uma profissionalização sim, maior, né. E paralelo a isso, a gente também no caso, principalmente eu e meus irmãos, que são 3, os 3 são psiquiatras, né, nós 3 somos psiquiatras, a gente buscou também a formação no MBA em gestão, muito bom isso para aí, né. poder complementar isso, né, até Sim, para a gente conseguir, falar a mesma linguagem, sim, porque eu acho que isso é difícil também, né. com certeza. Até você conseguir falar a mesma entender o que está dizendo, entender o que está pensando, conseguir, alinhar a as expectativas, né. Sim, com certeza. O livro que o Eduardo falou, gente, é O Mito do Empreendedor. É um livro muito bom, que traz essa visão muito clara que o empreendedor, às vezes, acha que precisa fazer tudo, e não tem como conseguir abraçar tudo. Chega um ponto que a empresa precisa se profissionalizar, precisa trazer gestores para que consigam efetivamente dar o próximo passo do negócio e apoiar. Porque para vocês é uma rotina muito pesada, porque vocês, além de terem a gestão do negócio, tem os atendimentos, que já consomem muito tempo, né. Então você tem os atendimentos psiquiátricos, então você vai fazer o atendimento, tem a gestão dos negócios, então tudo isso toma muito tempo seu e acaba sendo um desafio à parte. Acho que você deve ter amigos que têm outros negócios, né, Eduardo, de outros segmentos, né, e deve ser bem diferente para eles, né, que você deve observar, cara, o segmento da saúde ele é particular em vários aspectos aqui, né, frente a outros negócios, com certeza porque o psiquiatra, ele não tem feriado, né, então o paciente pode te contactar em qualquer hora, vocês podem ter qualquer situação ali num réveillon, num dia 1 de janeiro, no Natal, então é muito particular o segmento da saúde, né. Eu trabalho muito com adicções, que são as dependências, e Sim. um comentário que eu faço com meus pacientes é que eu tenho que estar mais disponível que o traficante, né. E os traficantes são bem disponíveis, infelizmente, então É. você tem que estar com o celular ali o tempo todo, Sim, né, e por lidar com situações graves também isso acontece. Estava falando, esse ponto, e aí eu tenho também formação em psicoterapia, e aí eu acho que é importante a gente destacar um aspecto, assim, cada pessoa ela vai fazer o seu caminho de acordo com os seus valores, e as suas crenças e as suas âncoras de carreira. sim, Como assim? Eh, por exemplo, eu não me vejo sendo apenas, gestor, porque para mim a questão técnica da psiquiatria tem um valor muito grande para mim, Eduardo. sim, sim, Para mim investir na psiquiatria é importante, com certeza. então eu vou precisar de pessoas para me assessorarem na gestão, porque eu não vou conseguir. Sim, Eu tenho um valor de, família, filhos muito relevante. Aí, como é que eu vou considerar o valor da psiquiatria do filho da sim, o cobertor é curto, ele não vai cobrir tudo. sim, Então você vai ter que ver o que que é primeiro prioridade para você. sim, Porque pode ter aquela pessoa: "Não, eu fiz aqui a medicina, mas o que eu me sinto realizado é com gestão", tá perfeito, massa. sem problemas, né. É, Ou aquele: "Não, eu fiz aqui a medicina, eu detesto gestão, eu adoro, oftalmologia", tudo bem. Mas o que a gente tem que entender é que hoje, no mercado, é necessária essa correlação. sim, com É certeza. necessária a profissionalização e não tem problema, por exemplo, um sócio ficar numa função, técnica, Não, que às vezes parece que, sim, sei lá, é menos importante, né, não sei, sim, quem manda mais, quem manda menos, eu acho que pode ter um pouquinho isso.
mas é cada um entender quais são os seus valores, quais são as suas prioridades, o que é que faz sentido para você e escolher esse segmento a partir daí. Sem dúvida, viu. Isso é importante que já abrindo um pouco da caixa preta, pessoal, serve tanto para empresas do segmento médico, como empresas de serviço profissional. Nem todo sócio, sócia, precisa estar em papel de gestão não, como o Eduardo bem destacou. Se eu me sinto tenho mais afinidade, gosto muito mais de fazer a minha atividade mais da operação, seja um atendimento médico, seja um atendimento jurídico, né, é muito melhor para a empresa que eu consiga focar no meu ponto de potência e traga pessoas que vão me assessorar nas demais áreas. Não preciso ter aquela obrigatoriedade, né, de não, como eu sou um dos sócios, eu tenho que assumir uma posição diretiva, porque senão eu não vou ter a minha importância lá. Então é muito importante que as empresas tenham essa maturidade, porque o Eduardo destacou muito bem, hoje a gente precisa ter um nível de especialização e diferenciação muito alto, porque o nível de concorrência aumentou, a gente tem grupos vindo de fora em todos os segmentos médicos tem pessoas, grandes grupos empresariais vindo de fora e outros segmentos também, então se a gente não tiver um grande nível de especialização, o desafio fica muito grande, né. E Eduardo, aproveitando, eu acho que tem uma coisa que é em comum para vocês, mas para outros que nos acompanham aqui também, que é estar no meio de um ambiente familiar. Então, empresas familiares, elas são desafiadoras, independente se é um segmento médico, se é um segmento, alimentício, né, no varejo. Como é que é esse desafio de trabalhar com a família, Eduardo? Na saúde mental ainda, tudo psiquiatra, imagina um almoço de domingo, assim, né, os argumentos, as Sim. briga, tudo só só os argumentos técnicos no Aham. confronto ali, né, mas assim, brincadeira à parte, né, que eu vejo? A gente fala da dificuldade da empresa familiar, mas uma reflexão que eu faço também é que se formos olhar as grandes empresas, vou trazer não sei como é a realidade do Brasil, mas vou trazer aqui a realidade de Ceará, Sim, a maioria são familiares. é. Não é? Então assim, se é um negócio tão ruim, por que que as empresas estão há tanto tempo? Né, se é um negócio tão difícil, por que que as empresas estão há tanto tempo? Sim, Então tem um valor sim sem na dúvida. empresa familiar, eu acho que tem essa questão do legado da família, eu acho que você querendo ou não, é como a empresa passar a ser uma parte da família também, Sim, né, isso traz um cuidado, traz uma atenção, traz sim, eh, quando a gente está falando de propósito, quando a gente está falando de missão, quando a gente está falando de valores, eu acho que isso pode, o fato de ser uma empresa familiar, pode ser utilizado para reforçar isso e usar isso como um fator de fortalecimento e de crescimento da empresa. O que dificulta na empresa familiar? Eh, Quando a gente fala de relações familiares, muitas vezes, por ser uma relação de, obviamente, muito mais tempo do que outras, né, sim, e para a maioria das pessoas de toda a vida, né, com exceção dos mais novos, né, mas, sim, sim, né, com exceção dos mais velhos, mas os mais novos é uma relação de toda a vida. O que acaba, acontecendo? Eh, por vezes o que vai para a conversa não é a conversa, o conteúdo da conversa em si, é o que aconteceu lá atrás, no passado, sim. coisas que não foram bem Tinha uma resolvidas, carga ali, né. da relação, Sim, situações da relação que não foram bem resolvidas e que vão para lá. Então eu acho que cabe também a cada um conseguir olhar para si e começar a fazer essa diferenciação. "Poxa, sim, deixa eu focar no assunto aqui da empresa que está sendo abordado. Será que se fosse outra pessoa falando a mesma coisa eu ia ter a mesma interpretação? sim, Será que com fulaninho, porque desde criança a gente briga, eu já tenho sim. menos paciência com ele?" Vamos separar o problema da pessoa, né. Isso, Entendi. isso, eu acho que essa é uma dificuldade que a gente tem e assim, não tem fórmula, não tem fórmula. E pode ser em qualquer empresa de psiquiatra ou não, de saúde mental ou não, esse problema vai acontecer, É verdade. né. Eu acho que é natural que isso aconteça. Se não pode acontecer, as pessoas não se questionarem quanto a isso. Sem dúvida, viu. Eu acho que esse é o ponto, né. Legal. Até porque acho que a maioria dos nossos clientes são empresas familiares e a gente vê o ponto positivo que elas conseguem, né, de potencializar, manter um legado, né, um negócio da família. Mas como você falou, acho que um dos principais pontos que eu vejo também, Eduardo, é o desalinhamento de expectativas.
Quando a gente não tem expectativas claras entre os sócios sobre o papel de cada um, e aí se gera-se cobranças, né, muitas vezes, que não se fazem sentido para um. Cara, não entendi que meu papel deveria ser esse daqui, só que o outro espera uma outra coisa de você, então isso é um problema que a gente vê em muitas empresas, quando não se tem um alinhamento claro das expectativas entre o papel de cada sócio. E é aquela história, quem tá cobrando não é o meu pai ou o meu irmão ou o meu, né. Sim, Pô, meu irmão tá enchendo, tá me cobrando, cara, não é teu irmão, ele é o diretor financeiro, tu é o diretor operacional, é o gerente de não sei o quê. É entender assim, sim. como tu falaste muito bem, assim, tanto que no planejamento a gente não coloca a pessoa, a gente coloca o cargo, Perfeito, é isso mesmo. não é isso? Sim, Né, por quê? Porque a pessoa tem que conseguir entender o que é o cargo dela e o que o cargo dela representa, e que naturalmente, como em qualquer empresa, vão ter sim, cobranças, vai ter uma dinâmica ali que precisa ser sim. respeitada, né. Até aproveitando para pegar uma curiosidade contigo, Eduardo, tem muitas pessoas que falam assim: "Rapaz, você tem que ser uma pessoa no ambiente de trabalho, tem que ser outra pessoa na sua vida pessoal e tal". Na minha visão, acho que você não consegue ser pessoas múltiplas não, né, a não ser que você tenha alguma coisa, né. Você não consegue ter múltiplas personalidades assim não, né, você é uma pessoa íntegra, né. Então se você tiver com problemas aqui, vai se arrastar para cá e do mesmo jeito, né. Na sua visão, né, como psiquiatra, né, como terapeuta também, como é que você enxerga essa questão de separar esses momentos, né, entre o pessoal e o profissional aqui, que acho que serve de dica para quem nos acompanha também? Eu acho que é muito importante quando a gente fala de relação interpessoal, você conseguir ter espontaneidade. A espontaneidade, ela torna o ambiente leve, Sim. né, então se eu tenho uma espontaneidade contigo, André, a gente consegue fazer uma brincadeira e rir da brincadeira, Ficar tudo bem, e é. fica tudo bem, sei lá, tu debocha uma coisa minha, debocha uma coisa tua, a gente ri ali e tá Sim, tudo certo. Se eu não tenho um ambiente de espontaneidade, fica tudo travado ali, eu: sim. "Puta, eu posso falar isso? Se eu falar isso, Campo minado ali, né. começa a é um assédio, é um não sei o que, É, né, o que que eu posso falar? Tá gravando, não tá gravando, né? Como é que é isso?". Então eu acho que esse é um ponto. Tanto na relação médico-paciente, como na relação entre sócios, na relação entre colaboradores, a gente fala da figura real do terapeuta e a figura real do gestor, sim, né. E pensando nessa espontaneidade, tem múltiplas personalidades, isso é em Hollywood, né, no É. real a gente encontra esses casos não, Sim, né. Então pensando na vida real, não dá para dissociar tanto isso, né. Então, por exemplo, hoje se fala muito de nada, rede social e tal, até isso na rede social profissional se coloca algumas sim, questões pessoais para pô, quem é a pessoa que está por trás daquilo, né. Claro que, quando eu estou pensando em, por exemplo, num modelo de liderança, né, quando eu vou falar de liderança situacional, sim, vamos colocar aí, né, como eu vou, pensar na minha relação com pacientes no contexto de atendimento psiquiátrico, psicoterápico. sim, Claro que eu vou adequar um algumas características àquela situação. sim, Então, por exemplo, eu costumo dizer que eu sou, eh um terapeuta para cada paciente. Não quer dizer que eu vou mudar para cada paciente, mas se eu vou atender um adulto jovem, eu sim. vou me permitir conversar algum tipo de Se assunto, conectar ali, né. me conectar, falar uma informalidade maior, jogar uma conversa fora, vamos dizer assim, saber o sei lá, Sim, tá jogando um videogame, tá não sei o quê, como é que foi o futebol, se eu vou atender uma senhora que tá com uma queixa mais específica, ela vai se sentir mais confortável, talvez, sendo tratada com mais formalidade, sim, com né, certeza. com uma atenção Sim, maior, com uma postura um pouco mais séria. Isso é da relação interpessoal e você vai sentindo, vai convivendo e vai identificando, qual é o tom, vamos dizer assim, que funciona melhor com cada pessoa. Quando eu sim, penso, como gestor, uma coisa que eu acho que faz muito sentido, e aí é uma dificuldade que eu tinha muito, e aí trazendo um pouco da experiência da medicina, né, sim, porque na medicina você vai estudar para aprender, para fazer o diagnóstico adequado, ver o tratamento específico e fazer ali a intervenção e é isso e pronto aqui, sim, todo um né. Aquilo. Eh, e quando a gente vai para a gestão, a gente tende a ter uma postura muito centralizadora, né. sim, E delegar é muito difícil. E como delegar é difícil, qual é um erro que muitas vezes acontece e que eu confesso que já fiz muitas vezes?
eu tenho uma função que na minha cabeça, pelo que eu li, estudei, preparei e tal, tem que ser feita daquele jeito. Sim, Aí eu pego uma pessoa e delego. Aí a pessoa vai lá e não faz daquele jeito que eu esperava. Tá vendo? sim, Reforça a minha crença. sim, é criar esse ciclo aqui, né, de reforço. Reforça a minha crença que eu que tenho que fazer, porque se eu não fizer, não vai ser feito direito. Sim, E aí daqui a pouco tu tá sobrecarregado e tu não tá fazendo direito porque tu tá sobrecarregado. sim, tá absorvendo tudo, né, e não E consegue, né. e a liderança situacional é você dar para a pessoa o que ela tá preparada para fazer, Sim, e depois mudar de fase. E depois mudar de fase, depois mudar de fase. Então, por exemplo, no começo, vamos dizer que eu tenho um funcionário que eu quero preparar ele para fazer uma função que exige uma especificidade maior. No começo eu vou ter que orientar mais. com certeza. No começo eu vou ter que escrever passo a passo o que é que ele vai fazer. No começo eu vou ter Sim, que fiscalizar e sentar com ele, sei lá, semanalmente, diariamente, para ver se esse passo a passo está indo legal. com certeza. Depois de 3 meses, vamos supor, Já. ele já vai para uma fase nova. Até chegar ao ponto que eu não precise, Sim, que ele vai conseguir tocar e gerenciar tudo sem que eu precise estar ali tão perto na operação. É legal. uma transição Sim, que a gente pensa na gestão, mas que se a gente eh levar esse conceito para a psiquiatria, acontece a mesma coisa. Nenhuma criança ela começa correndo, ela começa engatinhando. Aí depois que vai. aí você vai tendo esse Tem um desenvolvimento, passo a passo, é tem isso um mesmo. passo a passo. Agora se ela começou a engatear, eu peguei: "Não, sai, tu vai vem para o colo que tu vai cair e vai se machucar", ela não vai aprender a andar, Exatamente. Tem que deixar ele errar, né, tem que deixar errar. pra poder aprender. Legal que você falou isso aí, Eduardo, tem um autor que ele fala, e aí é outro segredo, né, outra abertura aqui da caixa preta, gente, que existe uma diferença entre a maturidade na tarefa e a maturidade profissional. Eu posso ter um gerente, uma gestora financeira que já atuou em grandes empresas, então ela tem muita bagagem profissional. Mas na tarefa que é executar na Vila Vita é a primeira vez. Então ela não sabe como é que é a dinâmica dos sócios, ela não sabe até que ponto que ela pode se posicionar, então para aquela atividade na empresa, ela ainda é novata. Por mais que ela tenha uma bagagem, tem vários anos, né, tenha pós-graduações, então a gente tem que entender muito claro isso, gente. A dificuldade de ter a maturidade profissional e na tarefa. Isso que o Eduardo falou. Quando a pessoa está ali no começo, por mais bagagem que ela tenha, eu vou ter que acompanhar, direcionar ela para que ela possa efetivamente entender como é que funciona a dinâmica do negócio e a gente consiga aproveitar muito melhor ela. Uhum. Isso é importante. E aí, Eduardo. Cultura, né, entender É, ela pode ser experiente na 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 necessidade daquela função, mas ela é exatamente. inexperiente quanto à cultura da empresa. Perfeito. E se a co e aí tem aquela frase clássica Ela também, né, que a cultura, ela come, ela, né, né, ela come como é? a estratégia no café da É manhã. isso, exatamente, a cultura come a estratégia no café da manhã. Se você não pensar na cultura, não tem Não vai. estratégia que dê certo, né. Exatamente. E às vezes a gente passa por alguns empresários, né, empresárias que atuam no segmento de serviços profissionais e aí trazem gestores, né, ou um advogado, um contador, um médico, né, e aí: "Ah, esse gestor não é bom, não funciona, não dá certo", mas quando vai ver é justamente esse pilar cultural, de integrar a pessoa, de trazê-la para perto, explicar essa dinâmica da empresa para que ela possa entender até que ponto ela pode ir, até que ponto ela não pode ir, porque nem todo mundo vai ter essa maturidade que a gente às vezes acha que o bom senso, né, ele é claro, mas não existe isso não. Cada pessoa ela tem um nível de percepção, então o que é bom senso para mim pode não ser para você, então eu tenho que sempre alinhar essas expectativas e garantir que essa integração ela vai ser mais fluida. Ou seja, estar ali próximo da pessoa, explicar as dinâmicas, ela conhecer cada um, ela entender até que ponto ela pode ir efetivamente, em que decisões ela vai ter que entender que vai ter um momento para maturar, né. Uhum. Porque a gente tem que primeiro entender que eu preciso mudar, para depois eu começar a mudar. Porque se fosse assim, né, Eduardo, não precisaria ter os atendimentos que você faz lá para dependente. Se chegasse pro cara: "Cara, tu não tem que fumar mais, tu tem que parar de beber". Por quê? Porque tu vai morrer. Se fosse tão simples assim, não precisaria ter vários atendimentos, várias conscientizações, várias sensibilizações. E, pode fazer um comparativo, né, não tão direto, mas quando a pessoa entra numa empresa que ela quer trazer o modelo dela para fazer uma mudança, ela tem que entender que vai ter um processo. Tem um processo de mudança de cultura, de adaptação, para que a gente consiga garantir que isso aconteça, né. E o que é numa mudança como essa que falaste de substância, muitas vezes o que é mais difícil para o paciente não é parar de usar a substância, é abrir mão do contexto cultural Olha aí. no qual aquela substância estava inserida e na representatividade que aquilo tem na vida dele. Sim,
entende? Assim, não dá para eu: "Ah não, eu identifiquei que eu tô com um problema sério com maconha, eu tenho que parar de fumar maconha", mas aí eu vou ficar indo para o show Mesmo de reggae, mesmo ambiente lá que eu vou lá. e tá a galera fumando, eu vou ficar jogando videogame com meus amigos que vão estar fumando, eu vou dar uma volta na praia no final do dia com meus amigos fumando, e eu vou estar com a mesma galera, a galera falando que tá fumando o dia todo, cara, É muito difícil, né. não vai dar certo, assim. É, Tu vai sofrer muito e no final das contas o resultado não vai ser satisfatório. sim, interessante. E aí voltando ao que a gente estava falando sobre a gestão familiar, né, como é que hoje vocês estão se dividindo lá na Vila Vita, Eduardo? Você, né, seus irmãos, né, seus pais, como é que vocês se dividem hoje nas funções lá? A gente fez um planejamento, né, junto com a consultoria, no qual a gente viu as aptidões ali, os interesses Sim, maiores de cada um, e a partir daí a gente dividiu, em funções operacionais, com diretorias, né, diretoria financeira, diretoria operacional, diretoria, sim, comercial, num primeiro momento. Com o crescimento do grupo, hoje nós temos a unidade de internação no Eusébio, que tem a particular e o convênio, tem a unidade de internação no Pôr das Dunas, que é o que a gente chama de spa médico, o hospital dia na Dom Luiz, e mais recentemente inauguramos um serviço de tratamento ambulatorial de consultas com convênio e neuromodulação, que é estimulação magnética transcraniana, eletroconvulsoterapia, ketamina, que são tratamentos, na psiquiatria que a gente costuma usar quando os tratamentos convencionais não respondem, a gente vai para essas estratégias que envolvem, outros tipos de modulações do sistema nervoso, central. legal. Então hoje, a gente está direcionando para que cada sócio fique mais à frente de uma dessas unidades, Operações, sim, né, da operação de cada uma dessas unidades, e ter como se fosse um centro de, serviços compartilhados, sim, né, porque aí não faz sentido você ter um financeiro específico, um comercial para cada unidade, né, então você consegue otimizar até para passar essa visão do grupo. sim, Então a gente tem uma parte ali que é mais administrativa, vamos colocar assim, sim, que é um centro de serviço que compartilha algumas áreas com as unidades, e nessa questão mais técnica, deixa mais à frente cada um dos sócios, por todos serem médicos, ter essa sim. formação em psiquiatria. Legal, eu acho que doutor Gilmar, né, doutora Lúcia fizeram ali a criação da Vila Vita, né, e vocês que são a segunda geração, né, você, Raquel, Alexandre, trouxeram uma outra bagagem para o negócio, né. E que você percebe, assim, Eduardo, que foi, cara, a gente conseguiu trazer para cá esse novo olhar, que aí complementou esse crescimento do grupo, a segunda geração, que foi que ela conseguiu trazer para o grupo? A gente teve algumas etapas, né, Sim, a gente fez a consultoria e implementou, né, planejou, implementou, organizou, estruturou uma série de pontos. sim, Paralelo a isso, a gente fez o MBA em Gestão em Saúde, então foi uma decisão muito da importante família, aí. os 3 da segunda geração fazerem Sim, a mesma turma, então a gente voltou para aquele esquema de colégio, assim, né. Depois de muitos anos, voltou para o esquema de colégio. sim, E nesse MBA a gente conseguiu tanto aprender com os colegas, né, porque eu acho que nesse tipo de formação você aprende muito com os colegas também, a sim, maioria com eram certeza. gestores de outros grupos hospitalares, outros trabalhavam com operadoras de saúde também. Sim, Entender um pouquinho o lado de cada um, eu acho que isso é importante, né, os stakeholders, como a gente fala, né, sim, os interesses de cada um ali, os nossos interesses, onde é que pode ter um ponto de confluência nisso. E a partir daí eu acho que a gente conseguiu, dar um salto eh na gestão e na profissionalização do negócio. O próximo salto que a gente está se estruturando é ir para as acreditações, que eu acho que sim, isso também é aquela história, né, para a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, como é que a gente pode provar que a sim, gente preza por isso? Como é que a gente pode provar que a gente segue padrões sim, internacionais, nacionais? Como é que a gente pode, mostrar esse a importância desse cuidado e dessa atenção? É com a acreditação. Então a gente está indo também por esse passo que eu acho sim, muito relevante, e aí,
a gente vai indo na minúcia ali de cada setor, de cada, eh, estruturando protocolos, né, então acho que é Legal. importante também. Outro ponto, viu, gente, outro segredo aí da caixa preta sendo revelado, o Eduardo trouxe uma coisa que pode passar desapercebido por alguns, mas que foi o quê, ó? Os 3 irmãos da segunda geração fizeram uma formação em conjunto em gestão. Então a gente precisa elevar o nível de conhecimento dos sócios para que a gente não esteja falando em línguas diferentes. Se tem um sócio que está se especializando mais em gestão e os outros não estão fazendo isso também, não consegue se ter uma dialética ali para que a gente consiga fazer a evolução do negócio. Então, assim, eu gosto de gestão, tenho irmãos comigo no meu negócio, familiares. Se eu não buscar desenvolvê-los também, eu vou ter muito conflito na hora de vender uma ideia, porque eles não vão conseguir acompanhar a linha de raciocínio. E aproveitando, pessoal, para quem está nos acompanhando aqui, tem um QR Code na tela, um link aqui na descrição de um diagnóstico gratuito para que você possa avaliar como é que está o nível da sua gestão atual e ver quais são os principais pontos de crescimento para melhorar ainda mais o seu negócio. Eduardo, você atuou muito também na área financeira do grupo, né? E assim, que dicas, né, que pontos importantes você pode colocar que precisam ser observados, acompanhados, para que a gente consiga ter uma boa gestão financeira nesse segmento da saúde? Ah, tem uma frase que eu do Eduardo Gomes de Matos que eu gosto Hã. muito, né, que ele fala que custo é que nem unha, né, você tem que estar sempre cortando. É. Você tem que estar sempre monitorando ali e vendo o que é que Sim, o que é que pode, tá né? legal, o que é que não. "Ah, mas eu tenho esse fornecedor aqui que trabalha com a gente há 5 anos", então provavelmente ele Sim. teu Ah, preço aí deve dá pra dar uma melhorada, né, tu tem é. que ver o que é que o mercado tá fazendo. Então eu acho que, eh, você tem que estar sempre atento, você tem que estar sempre, eh, reanalisando. "Ah, mas eu tinha um acordo que era muito bom, isso aqui funcionou isso aqui funciona muito bem". Isso pode ter funcionado muito bem com a empresa do quando você estava no porte e tal. Isso. No momento atual da sua empresa, será que isso continua funcionando muito bem ou isso tem que ser revisto? Isso é um ponto importante. Quando a gente falou da formação, aí, eu acho que é interessante que isso fique bem claro, assim. "Ah, então tu tá dizendo que tu gosta da parte técnica ali, da atuação como psiquiatra e tu fez o MBA para aprender de gestão e aprender tudo, e aí, tu faz tudo?" Cara, como é que eu vou ser um diretor financeiro se eu não sei analisar uma DRE? Sem dúvida. Sim, Como é que eu vou ser um diretor financeiro se eu não consigo analisar um balanço? Se eu não sei no âmbito fiscal o que é uma boa prática, o que não é uma boa prática. sim, Isso não quer dizer que eu vá ser o cara que vai fazer a DRE, eu vá ser o cara que vai fazer o balanço, sim, eu vá ser o cara que vai ter que fazer ali o controle de estoque. Mas eu tenho que saber o que é uma DRE bem feita e o que é analisar numa DRE, eu tenho que saber se o balanço está, que pontos são críticos que eu tenho que analisar no balanço, sim, eu tenho que saber o que é que pode estar dando uma quebra no estoque, por exemplo. E para isso, aí isso vai da qualificação, da formação pessoal, sim. né. E aí você vai saber se você está com uma pessoa muito boa do seu lado, ou você está com uma pessoa que não está entregando o que era para ser entregue, porque muitas vezes, se eu for só pela formação médica, eu não vou conseguir fazer isso. Não, Eu não vai vou não. conseguir saber isso, né. Não tem como saber mesmo. Legal essa visão. E até um ponto que a gente tá falando aqui agora que é muito importante, gente, é justamente isso que o Eduardo tá colocando, né. Eu não tenho que dominar a elaboração de uma DRE, de um relatório, mas eu tenho que entender a análise dessa informação. Se eu me coloco nessa posição, eu tenho que buscar capacitação, entendimento. E aí, Eduardo, tem uma curiosidade também, aproveitando você, né. Você acha que existe essa questão de ter o equilíbrio de tudo? Profissional, pessoal, né, relações de amizade, né. Tem pessoas que falam, eu vi um post do G4, né, do Nardon falando assim, que a gente tem é como se a vida fosse um fogão de 4 bocas e você tem alguns pilares que se você ligar todos vai pegar fogo, né. Que aí ele fala lá que é a família, são os amigos, o trabalho e a saúde, né. E ele fala que nunca dá pra você manter os 4 ligados aqui ao mesmo tempo, alguns você vai ter que deixar mais baixo, porque senão você não consegue. Na tua visão, como é que é essa questão desse equilíbrio, né, entre o profissional e pessoal, é possível fazer isso ou sempre vai ter essa gangorra aí pra tentar resolver? Eu vi até tem um tempo atrás, É. uma postagem, né, que a pessoa falava assim: "Eu sou a mãe que acordo 5 horas da manhã, vou para academia, cuido dos meninos, levo na escola, faço almoço, trabalho, não sei o quê. Sabe qual é o meu segredo? Faço tudo pela metade, faço tudo meia boca", né. Então, é um pouquinho isso, assim. Sim, Eu acho que a gente tem que entender as nossas dificuldades, sim, e tá tudo bem.
e tá tudo bem. Ninguém vai conseguir no Instagram talvez, né, no Instagram talvez Sim, né, consiga. pareça ser, né. Pareça ficar tudo aí Sim, daqui a pouco tu toma surpresa, assim, o casal perfeito, né, aquele sim, e terminou. e no Instagram ainda tem o que a gente chama hipercompensação, né. Quanto mais o casal tá ali se beijando, mostrando, Sim, tem alguma coisa errada aí, né, sim, tá querendo parecer demais, né, tá querendo parecer demais. se convencer. Eu tinha um professor que ele depois se vocês acharem inadequado pode cortar aí, mas eu tinha um professor que ele falava assim, né, falava assim: "Tu já chegou no teu prédio, tu viu aquele casal bem novinho se agarrando, mós amasso, não sei o Sim, que e tal, maior amor do mundo". Sempre tem, né, sim, um casalzinho de adolescente ali no P ali, né. sim. Mas já, é porque isso ainda não aconteceu nada. Esse ainda não aconteceu nada, ainda vai. Sim, Então quando o negócio tá demais ali, você rapaz, sim. essa relação ainda precisa maturar, ainda não chegou num ponto de equilíbrio, Tá né. comecinho. E na rede social acaba acontecendo muito isso, a pessoa que mostra demais, às vezes está mostrando para compensar uma coisa que ela quer esconder, às vezes a gente nem se dá conta, não é proposital, é de maldade, não, às vezes a pessoa não se percebe, Sim, né. Então é delicado, assim, nesse sentido, né, equilibrar as coisas, fazer tudo. O que eu acho que a gente tem que entender é: eu estou fazendo o melhor que eu posso dentro do que eu posso, dentro das condições que eu tenho hoje. Eu tenho esse cenário, a minha entrega não está sendo suficiente, tá tudo bem, não está sendo suficiente. Eu estou fazendo o melhor que eu posso? Estou me esforçando para fazer o melhor que eu posso? Não, eu acho que eu posso fazer melhor e não estou fazendo. Aí vamos identificar o que que está acontecendo. Tá deprimido, tá ansioso, não, eu não estou fazendo porque eu estou chateado com a questão, de relacionamento, eu estou desmotivado, eu estou, sim, né, porque também o pessoal fala assim: motivação, né, do funcionário. Motivação, eu sou um pouquinho mais pragmático, assim, entendi. em relação a isso. Eu acho que Sim, a motivação para o funcionário é ter um bom ambiente, sim, ter uma condição que ele consiga proporcionar uma condição boa para a família dele sim, e um plano dentro daquela empresa. sim, Poxa, não, eu comecei aqui com salário mínimo. Beleza, um salário mínimo dá para propiciar uma boa condição para ter não, não dá, né, ninguém vai ser hipócrita. Mas eu tenho um plano, eu tô ganhando um salário mínimo, eu tô morando aqui na casa dos meus pais, eu tô fazendo uma graduação, a empresa está me sim, ajudando em alguma forma nisso. Quando eu terminar a graduação, eu vou almejar aqui um outro cargo, seja na empresa, seja em outro. Eu sim, acho que isso é o que motiva as pessoas, com certeza, viu. entendeu? Mais do que um prêmio pelo, né, aquela história, eu tenho dois meninos, um tem 5, um tem 2. Se você estudar, você vai ganhar um brinquedo. Sim, Cara, quando eu falava: "Pai, mãe, ó, consegui aqui, passei de ano no colégio", você não fez mais do que a sua obrigação. então assim, né. Sua obrigação O é seu trabalho, você estuda, tu quer o quê? sim, Tu não tem mais do que a sua obrigação, tu tinha que passar de ano mesmo, porque tu só faz isso. seu trabalho é esse, Teu né. trabalho é É. esse, que bom, Sim, tá legal, parabéns e tal, mas sim, o que motiva é tu tá estudando pra quê? Por que que tu tá se esforçando no colégio? Qual é o teu objetivo? verdade. Né, porque se for aquela história: "Não, eu vou fazer pra ganhar o brinquedo, depois vou passar no vestibular pra ganhar o carro", tinha essa Sim, história na minha época, né. é. Depois eu vou fazer pra e aí, vai chegar uma hora em que E aí, né. a vida vai ter que ficar: "Ô meu filhinho, Sim, deixa eu ver o que que você vai ganhar agora pra você". sim. Complicado, né. A gente tem um outro episódio do nosso podcast, pessoal, que é com o nosso head da área industrial, que é o Bruno, né, o Bruno Ioses. Ele estava falando que muitas empresas, às vezes, querem dar uma premiação pra pessoa não faltar. Ele: "Cara, eu não posso ficar reconhecendo o mau comportamento", porque Isso. aí a pessoa que tá performando bem vai ficar: "Cara, eu não sou reconhecido, então se eu faltar eu recebo, aí se eu não faltar e fizer bem o meu trabalho não recebo nada". Então a gente justamente tem que ter esse ambiente, essa cultura, proporcionar esse crescimento e entender que nem todo mundo vai estar alinhado a caminhar com a gente. Uhum. Não é obrigado não, às vezes a pessoa não é feliz naquele ambiente, a gente tem que respeitar, e cara, você pode ser feliz em outro ambiente, porque você tem outro estilo, né, Uhum. tem outro momento de vida também que você pode estar passando, e a gente tem que ter essa capacidade de entender. Então pessoal, equilibrar as coisas é difícil, tá, não é fácil, muitas vezes a gente vai ver o pessoal no Instagram e vai se enganar ali achando que tá tudo perfeito, mas por trás, é como a história que o Eduardo trouxe, né, estou fazendo tudo, mas nada perfeito, e é importante é você seguir e encontrando os seus pontos de necessidade.
É fazer o melhor que eu posso dentro das minhas condições do momento. Ah, a minha Exatamente. condição pode ser melhorada? Vamos ver o que que eu posso fazer para melhorar essa Sim, condição. sim, E aí eu estou falando de questões sim, intrapsíquicas, vamos colocar assim, né, sim, do indivíduo, e a gente também pode melhorar questões questões externas que com também podem certeza. ser adequadas, que podem ser otimizadas, né. Exatamente. É que eu acho que uma coisa que às vezes a gente não percebe, Eduardo, é que nossas posturas elas influenciam muitas pessoas, né. Uhum. Então a gente sempre está sendo observado no ambiente, né, seja pessoal, profissional, então as nossas atitudes refletem muito como as pessoas enxergam lá e se comportam, né. Uhum. Poxa, eu vejo lá que o meu diretor, a minha diretora chega no horário, ela consegue ali dar um feedback de maneira assertiva, ela reconhece as pessoas, então para quem está embaixo acompanhando, ele fica observando, né. Cara, isso aí vai se tornar uma referência para mim, então acho que o papel que a gente tem é muito importante, né, como sócios do negócio, né, como diretores, diretoras, de realmente dar o exemplo para as pessoas. Eu não Uhum. posso, como você deu o exemplo do pai e da mãe, né, eu não posso cobrar coisas do meu filho, da minha filha, no caso, se eu não fizer. Como é que eu vou cobrar ela de ler livro ou estudar se eu não estudar, se eu não mostro nunca isso para ela fazendo? Uhum. Então, lá em casa eu tenho o hábito de fazer a leitura, né, e eu gosto de ler na frente dela. E Uhum. aí ela pega o meu livro, ela pega o livro dela pra fingir que tá lendo ali, né, porque ela tem 2 anos, Sim. mas ela vai seguindo o exemplo. Então se eu não dou esse exemplo, é muito difícil eu cobrar das pessoas que elas façam, né. Né, a gente fala muito lá em casa, eu me preocupo muito com exposição a telas, né. É. Aí eu estava essa semana eu estava almoçando, aí estava resolvendo a situação de um paciente, eu estava esperando, o celular tocou e eu estava à mesa e peguei, assim, o celular para responder. Aí o meu filho pequeno falou: "Papai, não pode o celular na mesa". Falei: "Você tá certo, ó, Tá vendo, ó. não pode celular na mesa, mesa não é lugar de celular". Eu falei: "Tá certo", Perfeito, viu. né. É. A gente aprende com eles também, viu, André. Eles É, dão de vez em quando eles dão uma na então gente, assim, fala: "Pai, que é isso? Tu tá falando um negócio pra mim, tá e não tá fazendo o". fazendo. É isso aí, ó, os guardiões da cultura são todos, não é só o diretor, a diretora, todo mundo que tá dentro da empresa tem que observar. Se eu tenho uma lista de valores, todos temos que vivenciar e eu vou ter que apontar. "Eduardo, você não tá cumprindo aqui nosso valor", "Opa, desculpa, eu acabei". Não é porque eu sou diretor que eu tenho É. licença poética pra fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser Exatamente, porque senão não tô faz nem aí sentido. para o que eu escrevi na parede ali Sim. de valores, de missão, né. Acho que uma coisa legal, né, que você estava falando, a Vila Vida sempre se preocupou muito na inovação, né, você falou do tratamento agora que tem lá no na Dom Luiz, né, de Uhum. neuromodulação, que acho que é uma coisa que pra cá tem outro aqui no Ceará? Tem outro Tem instituto? dois serviços. Pronto, mas de qualquer forma também já traz essa visão de fazer esse grupo completo, né, porque eu acho que a Vila Vita hoje tem tanto a internação como atendimento, com o day spa, com tem o pacote completo, assim, da É, psiquiatria, né. o que aí é um sonho mesmo Sim, nosso, né, não é meu, é um sonho compartilhado, que fica melhor quando ele é compartilhado, sem fica dúvida. mais fácil dele ser realizado também. É conseguir estruturar uma rede de atenção integral, Legal. ou seja, desde o ambulatório até a internação, neuromodulação, com o hospital dia Sim, ali funcionando como um modelo de tratamento intermediário, porque é a estrutura do grupo que tem que se adequar à necessidade do cliente, e não o cliente que tem que se adequar à nossa estrutura. sim, Então eu tenho que promover um cuidado adequado para aquele momento de vida dele e atendendo aquela necessidade dele, né. Então, sim. hoje com o hospital dia e com a neuromodulação, a gente conseguiu de certa forma fechar uma rede de cuidado que ao longo de 20 anos a gente vinha brigando ali para conseguir Sim. estruturar. E aí o hospital dia nesse modelo eu acho que é o único que a gente tem, nesse modelo Legal. que a gente faz, né. Sim. E aí a gente tem agora essa linha de cuidado para o paciente que é um sonho que está sendo realizado e que está deixando a gente bem satisfeito, assim, bem gratificado com isso. Coisa boa, viu, legal. E uma curiosidade, Eduardo, no segmento médico, como é que a gente consegue atrair bons profissionais? Tanto médicos, né, como profissionais da saúde também. Se tem alguma coisa diferente, tem algum olhar que é importante fazer hoje, porque cada vez mais a gente tem cursos de medicina abrindo, né, então eu tenho uma quantidade muito maior de profissionais hoje, né, da área da saúde como um todo, né, não só médicos, né. Mas como é que você vê hoje essa atração e retenção de bons profissionais? Olha, eu acho que o bom profissional, ele é o profissional que ele preza inicialmente por uma conduta ética Sim, adequada, né,
e que essa conduta ética vem atrelada a uma formação Sim, adequada, né. Como é que você consegue filtrar, triar isso e tal? É difícil, é muito delicado, né. sim, Uma co Pensando na formação, o que que a gente tem procurado fazer? A gente fez uma parceria junto à APEC, que é a Associação de Psiquiatria, fez um convênio com eles, e hoje a Vila Vita ela tem residentes, ó legal, passam pelo nosso serviço, porque a gente entendeu que, trazer essa parte da formação para, o cuidado, melhoraria o nível do serviço. sim, Porque a equipe ia entender que ele não está tendo só um papel de assistência, a equipe tem um papel de educador. legal. Eu acho que isso é um ponto importante. Sim, legal. E pra exercer bem esse papel de educador, você tem que estar estudando, você tem que estar se atualizando, você tem que estar Sim, prezando pela sua postura, pelo seu comportamento. Eu sim, acho que sim, esse é um ponto, né. O outro aspecto, e é isso eu escuto muito, assim, até dos próprios, residentes, né, é na forma como você vê e faz o cuidado em saúde mental. Que as pessoas ainda têm uma visão da psiquiatria naquele modelo nosocomial de, sim, eu assisti Bicho de 7 Cabeças, né, pra todo mundo aqui parece estar num presídio, sim, fardado, não sei o que e tal. E precisa ser desse jeito? sim, Não precisa ser o tratamento da saúde mental, ele não precisa ser isolado, ele não precisa ser estigmatizado, ele não precisa, sabe. sim, Então eu acho que conseguir passar essa visão é uma forma de você estar passando os valores também e sim, atraindo pessoas que estão alinhadas com esses valores, sim, com certeza. né. E vai ter gente que vai entender e vai gostar e vai se sentir bem, e vai ter gente que não vai estar alinhado e paciência, Sim, né. Mas o que acontece muito hoje na medicina é que com a abertura das faculdades, eh, você não consegue aumentar as vagas de, residência, por exemplo, né, que seja da especialidade ali a formação, proporcional ao número de vagas nas universidades. é, Então tá tendo uma, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, na agora em dezembro saiu a gente vai entrar com as, né, a APEC junto com a Vila Vida vai entrar na segunda turma. Foram cerca de 150 candidatos para 3 vagas, só 3 vagas? né, Muito então pouco mesmo. isso já ajuda até na, né, na Sim, seleção técnica ali da sim, qualidade de quem passa, né. sim, Mas tem uma demanda tem, que está reprimida. sim, E o que que acontece muitas vezes? As pessoas veem a medicina como: "Não, eu vou fazer medicina para ganhar dinheiro, para não sei o sim, quê", aí o cara sai, termina a faculdade, vê que o mercado não está bem assim, né. Aí sim, tem aqueles que se garantem no Instagram, né. Infelizmente eu não tenho essa habilidade de me garantir no Instagram. O cara que se garante no Instagram: "Não, vou fazer um Instagram, vou sim, vender um negócio que não existe, sim, sei lá, vou vender a cura da ansiedade, vou curar a ansiedade". Cara, pô, onde é que é a câmera que fala aqui, né. é, Se alguém vender pra vocês puro da se alguma coisa que eu falar hoje, alguma coisa fique isso, se alguém vender: "Eu estou curando a ansiedade", é picaretagem, caia fora, pule. Ninguém cura ansiedade. A ansiedade ela é necessária, né, a ansiedade ela faz parte da vida. Ter ansiedade fez com que eu acordasse, tomasse banho, me arrumasse, me preparasse, estudasse para poder estar aqui no podcast. Se não tivesse ansiedade, eu estava dormindo, eu nem tinha vindo. sim, O que a gente tem que entender é que a ansiedade em excesso, ela pode ser prejudicial, isso tem que ser trabalhado. Mas extinguir, curar, acabar, isso não existe, isso é picaretagem, então fuja disso, tá. Então fecha, né, é. fecha um parênteses. Não compre o e-book sobre como acabar com a ansiedade, tá, Não gente? existe, não existe. É, Como que eu vou curar sua depressão em 10 passos? Cara, para. é, A gente já tá ficando velho, né. é, Já tem um pouquinho aí de rede social, já dá pra gente não cair mais, sabe, sim, igual o golpe de telefone, né, o cara: é, aquele do sequestro, eu acho que ninguém ninguém cai mais no golpe do sequestro, né, mas é, os caras vão se especializando no golpe e a gente vai se especializando em identificar o golpe, sim, tá. E aí o que que tá acontecendo? Com esse excesso, de médicos formados, tem-se uma questão cultural do cara ganhar dinheiro rápido. sim, E qual é o jeito mais fácil? É estar na rede social e tá vendendo, as curas, é, sim, tá vendendo ilusão, né. com Ilusão certeza. é, eu nunca vi ninguém se iludir com coisa ruim, a gente só se ilude com coisa boa, né.
Sim. Não, "Ô André, eu vou te ilu eu quero que tu te iluda que o teu carro vai quebrar". Não, eu vou me Não, iludir que eu vou ganhar um Porsche quando eu sair daqui, né. exatamente. Eu não vou me iludir que o meu carro vai furar o pneu, Sim, né, entendeu? Então, e aí as pessoas querem pegar esses atalhos, sim, não querem passar pelos processos necessários para a formação, sim, e muitas vezes acaba entregando um serviço de má qualidade. sim, E acaba comprometendo até a especialidade, a credibilidade dos médicos, a forma como a população vê a medicina, né, isso é algo que sim. é importante que seja conversado. Com certeza, e talvez por isso que você está falando, né, Eduardo, a regulamentação, né, esse cuidado maior que está sendo colocado, né, seja importante, né, para e como eu tenho em outras profissões, né, eu tenho lá OAB, né, que vai certificar os advogados, para a medicina seja importante também ter esse olhar para a gente garantir isso, né. Eu acho que como não teve eh, eu tô formado 2008, 18, fazer 18 18 anos, anos, né. né, a realidade de 20 anos atrás, né, Sim, eu também acho que não era adequado, tinha pouca faculdade, né, sim, e aí, de fato, tinha uma demanda reprimida ali de formação médica que precisava ser adequada. Só que a expansão disso não se fez de uma forma criteriosa, entendi. né, e por não ter sido feito de uma forma criteriosa, o que que aconteceu? Esse funil que antes era na entrada, agora vai ter que ficar para o final. Sim, Então, pensando nisso, eu acho que faz sentido sim ter ter esse sim, ter esse, esse cuidado na formação, né. sim, Porque senão vai comprometer a assistência, vai comprometer o cuidado, vai comprometer a segurança inclusive da população em geral. E aí, a gente está dentro de um contexto de gestão empresarial, a gente também está falando de oportunidade, né. com certeza. Né, em toda situação que se tem Um tem um desafio, né. desafio, você tem uma oportunidade, Sim, né. Porque assim, e aí essa galera, quem é que vai formar? sim, Qual é o padrão de qualidade que é importante que seja passado? sim, E daí a residência médica faz muito sentido, sem dúvida. né, porque se a Vila Vita, se o grupo tem essa estrutura que eu coloquei aqui para vocês, se a gente preza por uma formação de qualidade, por que que a gente não pode também trazer a formação para dentro da empresa? Sem Ter na sociedade um papel de mudar o cenário, de contribuir para a mudança do cenário, de contribuir para a mudança na formação da psiquiatria com a visão que a gente acredita que seja mais, humanizada, que seja mais individualizada, que seja menos estigmatizada, sim, né. Então, eu acho que, eh, infelizmente a forma foi conduzida dessa forma em termos de formação, sim. mas é aquela história, a gente pode ficar reclamando Mas tá aí, né, ou é um tentar fato, fazer né. alguma coisa Sem dúvida. para melhorar isso, né. Sim. Aproveitando essa temática da parte de saúde mental, Eduardo, a gente vê que cada vez mais tem se debatido sobre isso, né. Antigamente existiam-se tabus para falar, né, sobre atendimento, sobre terapia, né, mas hoje em dia é uma coisa muito mais aceita e as pessoas entendem a importância disso, né. Como é que você vê a evolução desse setor para os próximos anos, né? Você acha que cada vez vai estar mais relevante? E como é que você enxerga mais essa conexão, até dos atendimentos com as empresas também, para que a gente possa ter esse crescimento de produtividade, né? Como é que você vê essa conexão? É, vou remeter ali a 20 anos atrás, né, quando eu estava terminando a medicina e falava que ia fazer psiquiatria, o pessoal ria da minha cara, assim, né. "Ah, vai largar a Sim, medicina, cara? Depois de 6 anos tu vai abandonar a medicina? Assim, tu é doido, né?" Eu não gosto desse termo não, acho muito vulgar. "Tu sim, é doido, tu é isso, tu é aquilo, como é que pode?", né. sim. Hoje eu vejo que a visão da psiquiatria tá mudando, eu acho que um marcador para isso foi a pandemia. Eu Verdade. acho que após a pandemia as pessoas começaram a se deparar mais com essas Sim. questões que envolvem a saúde mental, entender a relevância, a importância desse cuidado, e isso foi sendo ressignificado. E um dado de realidade, eu estava falando de residência, hoje, psiquiatria, na maioria dos concursos, está entre as 3 especialidades mais concorridas. Em alguns é a primeira. Olha aí, Ou seja, isso também eu acho que é uma forma da é, sociedade tá vendo a a psiquiatria, a importância, né. saúde mental de uma forma Sim, diferente, né. sem dúvida, E conseguir conversar sobre isso. Normalizar esse assunto, normalizar esse sim, conteúdo, né. sem dúvida, acho que é muito importante isso mesmo.
E é isso, gente. A gente tá caminhando aqui para o final do nosso episódio de hoje, né, com o Eduardo. Lembrando que temos aqui um QR Code, um link na descrição do nosso diagnóstico gratuito, né, para que você possa avaliar a sua gestão e ver os principais pontos de crescimento. E aí, só relembrando um pouco do que a gente conversou aqui hoje, né? Então, a gente falou um pouco sobre esse desafio da gestão da empresa familiar no segmento da saúde, né? Mas como tudo isso é possível, e assim como em outros negócios, a gente alinhando expectativas, deixando claro o papel de cada um, né? A gente consegue caminhar bem. A importância, né, da gente ter uma boa gestão dentro dos negócios, buscar uma especialização, um conhecimento, né? Informação dos sócios, buscar ter caminhos de crescimento para as pessoas. O Eduardo colocou uma coisa que eu acho que é muito importante, acho que a motivação eu não consigo colocar em você. Eu posso dar ali um terreno adequado para que ela possa florescer, né, mas o depende de você, porque tem outros fatores que são internos seus, né, pessoais, que eu não vou conseguir trabalhar dentro do ambiente profissional. E é importante isso. Eu achei muito interessante a questão, trazendo mais para o lado pessoal aqui agora que ele falou, né, a gente tem uma visão com ansiedade como se ela fosse uma coisa só ruim, né. E ele trouxe essa visão que todos nós dependemos disso. A gente Uhum. tem que ter um nível de ansiedade para que a gente possa garantir o cumprimento das coisas básicas que a gente tem que fazer. Quando ela está em excesso, aí eu tenho que me preocupar e buscar um atendimento adequado. Isso traz também um cuidado que eu gostaria de falar aqui no final do episódio, eu vou passar para o Eduardo complementar também, que hoje como a gente vê muito vídeo, eu assisto muito o TikTok, né, e às vezes tem muito terapeuta lá, né. A gente tem que ter cuidado para não querer achar que aquela terapia ali online vai servir ou até usar o chat GPT, né, como seu terapeuta, né. Que ali são mais direcionamentos, ali são pontos ali para você utilizar como reflexão, né, e aí você buscar alguma ajuda profissional para poder te ajudar, né. De qualquer forma eu vou abrir para você poder complementar, Eduardo, mas só agradecer sua presença aqui com a gente, tá. Tá, o ChatGPT é um baita de um puxa-saco, né. Cá entre nós, cá entre nós. Ai, ai. Eu já falei pra ele: "Cara, para de ser puxa-saco, Aham. joga real". Aí ele Sim, até tenta mudar um pouquinho, depois ele esquece e volta a ser puxa-saco de novo, tá. sim. Então, Tem que ter cuidado, né. tem que ter cuidado, né. É. Outra questão, né, e eu sou um entusiasta da IA, eu acho que isso Sim, facilita e ajuda muita gente, né, e tal, mas a gente tem que, tomar cuidado para não começar a se sabotar nessa também, né. sim. "Ah não, tu falei ali com o ChatGPT e tal", mas ele te viu. Porque o André pode estar falando aqui uma coisa para mim, falar assim: "Ah, eu tô super feliz, tô muito satisfeito, hoje eu acordei super disposto", e ele tá com aspecto de cansado, Sim. tá ali, eu falei: "Cara, Não é bem assim, né. é mesmo, tudo bem, tu tá falando isso, mas eu tô percebendo aqui uma coisa, vamos conversar Sim, sobre isso", né. E quando a gente fala da relação terapêutica, a gente tá falando de uma relação humana. sim. E por mais que a IA, né, é aquela história, eu vi uma analogia que eu achei que bem interessante pra de IA, eu me estendo aqui muito, viu, né, depois tu vai cortando aí, eh era a história da Hã. sopa, era sopa de carne, Hum. certo? Você pode pegar uma carne, cozir e tal, e Sim, fazer uma sopinha de carne, né, ou você pode pegar uma pedra, botar na água e fazer uma sopa de pedra, sim, que você vai vender como sopa de carne. sim, Aí você vai cortar uma cebolinha, vai jogar ali, você vai pegar um tempero, vai botar ali, você vai botar um quinó sabor carne, vai botar ali, você vai pegar não sei o que, vai botar ali. Você tá tomando uma sopa de pedra com sabor carne, sim. mas você não tá tomando uma sopa de carne, né, tá na moda agora o Era o sempre o sabor, né. sabor, né, É, né, sabor da coisa, eu né. acho que É. a IA tem um pouquinho disso, assim, Entendi. ela faz o negócio pra ter aquele sabor, Sim, mas a gente tem que conseguir diferenciar o que é ter o sabor e o que é ser, de fato, o que tu tá sim. te alimentando ali, né, tem desse filtro, tá. Legal, viu. Show de Eu bola. acho que isso é importante a gente pensar, né. Show de bola. Pois muito obrigado, viu, Eduardo, pela sua presença. Agradeço, eu acho que eu gosto muito de tenho um carinho muito grande pela Gomes de Matos, eu agradeço a oportunidade de estar aqui podendo conversar com vocês, eu acho que é importante a gente, ter esses espaços para poder falar das nossas dificuldades, Sim, falar dos desafios que a gente enfrenta quando está, lidando com a gestão, né, e entender também que tem um ponto-chave aí que são as relações interpessoais, que é muito difícil da gente trabalhar, né, entender as nossas limitações, entender que é preciso conversar. Tem muita coisa que é difícil de resolver, sim, é difícil de resolver conversando,
mas se não conversar é da ordem do impossível. Então, se tem da ordem do impossível e do difícil, Então, vamos por trabalhar o difícil. difícil e ver o que é que a gente pode fazer Sem dúvida. dentro disso e mais uma vez só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. E é isso, pessoal. Estamos acabando mais um episódio do nosso podcast Código da Gestão. Continue nos acompanhando para os próximos episódios e tudo aquilo que a Gomes de Massa está lançando. Muito obrigado, amigos.